Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Ageu. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós vimos no vídeo passado o chamado à reconstrução, puxão de orelha de Deus. Nós vimos que Deus estava chacoalhando aquele povo que era egoísta e egocêntrico. Vamos ver o que resultou desta chamada de atenção? Quem ouviu esta palavra, este chamado de atenção, este puxão de orelha de Deus? O Zorobabel. Quem era Zorobabel? Zorobabel, o descendente de Davi. Também ouviu Josué, que era o sumo sacerdote, e o resto do povo. Que resto é esse? Este resto, aqueles que foram para o cativeiro. Então, grandes potências dominaram Israel, a Síria, levaram para o cativeiro, e depois Babilônia dominou Judá e levou para o cativeiro também. Então, o que acontece agora é que Deus resgata este povo e traz de volta. E quando ele traz de volta este povo, eles ficam, num primeiro momento, todos tranquilos, mas Ageu vai e fala isso tudo e eles ouvem. O que eu quero chamar a atenção aqui é em relação a esse resto. Toda vez que nós falamos resto, dá uma impressão negativa, dá uma impressão de que é o que sobrou sem importância, é o resto. Mas aqui não. Este resto tem um significado importante e especial. Este resto é aquele que sobreviveu, é aquele que vai ser chamado, que vai voltar para Jerusalém. Então, olha que coisa interessante. Em Isaías 7:3 está escrito que ele tinha um filho, e o filho dele se chamava Sear-Jashub, ou Sear-Yashub. Olha aqui o que fala aí. Ó. Então disse o Senhor a Isaías, tu e teu filho Sear-Yashub saiam ao encontro de Acaz. Ou seja, ele tinha um filho. Mas, e qual que é o problema do rapazinho, do filho de Isaías se chamar Sear-Yashub? Sear-Yashub quer dizer um resto voltará. Olha só. Então, eu estou lembrando lá de Isaías. Isaías já sabia que isto ia acontecer. Isaías já tinha dito que ia para o cativeiro, que ia ficar 70 anos, que depois Deus ia chamar de volta. Todos? Não. Todos não. Por quê? Só um pouquinho voltava. Os outros, a grande massa, foi destruída, morreu, desapareceu. Recebeu o castigo e não resultou em nada. Olha lá o que o próprio Isaías diz um pouquinho antes, 6:11-13. Olha ali. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, Deus respondendo para Isaías, até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser destruída, como o carvalho e como o terebinto, que, depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será o seu toco. Então, nós estamos falando de um toco, nós estamos falando de um resto, nós estamos falando de um punhado que sobreviveu. Que sobreviveu por quê? Porque, amado, se você é resto, você é toco. Se você é toco, você é a santa semente. E da santa semente haverá de brotar uma nova árvore,
um novo terebinto, um novo carvalho. Esse é o resto que vai voltar. E é por isso que este resto escutou e fez. Olha lá, houve temor diante de Deus. Se o amado continua na palavra de Ageu, o amado vai ver que eles ouviram. Eles não foram como seus pais, em que o profeta chegou, falou e todo mundo esqueceu. Não, eles ouviram o que o profeta estava dizendo e eles voltaram o seu coração para a mensagem do profeta, para a mensagem de Deus. E então, olha que importante, quando nós voltamos o nosso coração para a mensagem de Deus, quando nós voltamos o coração para a repreensão de Deus, Deus se agrada da disposição do coração. E Deus abençoa quando o povo deixa de ser apático, egocêntrico, rebelde. E Ele incentiva e confirma as boas decisões deste povo com a sua vontade, porque estão pareadas a decisão do povo e a vontade de Deus. Ora, se a vontade de Deus e a decisão do povo estão no mesmo sentido, é só vitória. E então eles retomam a construção no 24º dia. E Deus diz então para Ageu que diga ao povo: eu sou convosco, diz o Senhor. O amado lembra que no vídeo passado Deus começa dizendo este povo, e não o meu, este povo. Agora Deus está dizendo o quê? Eu sou convosco. Ou seja, agora este é o meu povo. Agora sim, este é o meu povo. A época agora é do 7º mês. Estamos de novo na festa dos tabernáculos. O amado vai prestar atenção numa coisa. Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, eles vão falar muito da festa dos tabernáculos. Esta era uma festa muito especial. Era uma festa que celebrava a provisão e a misericórdia de Deus no deserto. Era uma festa que celebrava a provisão de Deus, a segurança de Deus em dar colheita, em fornecer os frutos da terra. Era uma festa em que se festejava a abundância de água, porque a água era derramada no altar, né? A água aqui, a água de purificação, a água do Espírito, o encher-se. Então, nesta época, nós temos a conclusão do segundo templo, tá? E eu quero chamar a atenção do amado para o seguinte: o primeiro templo foi construído com os melhores materiais. Madeira nobre, cedro que vinha do Líbano, né? Metal, prata, ouro, bronze. Não se podia medir a quantidade de metal. Pedras preciosas, profissionais que vinham do mundo inteiro, principalmente de Tiro e Sidom, né, que foram fornecidos pelo rei Irão, que era amigo de Davi e também foi amigo de Salomão. Lembrem que Davi guardou riquezas imensas e Salomão também para poder construir o templo. Este templo era um templo luxuoso, um templo com muita riqueza. Eu estou falando agora de um templo que foi feito sem dinheiro, sem ouro, sem prata, com aquilo que havia sido dado pelos reis. Ciro fez isso, Artaxerxes fez isso, deram, né, um pouco do seu dinheiro e foi reconstruído pelo resto, pelo pouco do povo que restou, que ficou ali. Então, nós temos um confronto, nós temos um templo luxuoso, um templo de Salomão, e nós temos um templo simples, humilde, do resto do povo. Mas Deus estava dizendo o que para este povo?
Deus estava dizendo que a glória externa não era comparável com a glória da sua presença. É diferente. Não interessa se tenho ouro e prata, interessa com que conteúdo eu vou preencher isso, com a Shekinah, com a glória de Deus. Por isso, esta última parte. Então Deus diz: esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Levanta, levanta e trabalha, levanta e faz. Levanta e faz por quê? Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, de todo o universo, dos céus dos céus. Esta é a aliança que eu fiz convosco quando saístes do Egito. Desde lá até agora, veja, você saiu do Egito, passou pelo deserto, conquistou a terra, fez o primeiro templo. Depois você foi cativo por causa de idolatria, por causa de impiedade, por causa do pecado. Eu te mantive lá e agora eu te trouxe de volta. Então esta é a mesma aliança, não é uma aliança nova, é a mesma aliança, é o mesmo Deus. Eu sou, diz o Senhor a Moisés. O meu espírito habita no meio de vós. Então não é um Deus distante, é um Deus que está aqui comigo, com você, porque Ele habita junto comigo. Ele habitou no tabernáculo, Ele habitou no templo e hoje Ele habita no meu coração. Ele habita no meio de nós. Não temais, diz o Senhor. Abalarei todas as nações. E olha lá o que ele diz. E o desejado de todas as nações virá. Quem é o desejado de todas as nações? O seu primogênito, o seu filho Jesus. Aqui, Ageu já está falando dele, porque nós estamos falando de um templo que foi reconstruído para a vinda de Jesus e a substituição deste templo terrestre pelo templo espiritual. Encherei esta casa de glória. A Shekinah, glória de Deus, vai encher a casa. Não preciso de riqueza, não preciso de ouro, não preciso de prata. Eu preciso de um lugar onde eu possa habitar. Isto é mais do que metal precioso, é mais do que pedra preciosa, é mais do que madeira preciosa. Isto é a Shekinah de Deus. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira. A Shekinah de Deus será maior do que a Shekinah que estava lá na casa, no templo que Salomão construiu com ouro e com prata. E neste lugar darei a paz, Shalom. A paz, diz o Senhor dos Exércitos. Porque foi neste lugar que Cristo veio, Cristo fez a sua obra e rompeu o véu de separação e trouxe paz e trouxe salvação a todos nós. Amém, amados? Bons estudos.